A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal EBD com o pastor Júlio Bahia. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com mais alguém, deixe um comentário, pois assim você estará ajudando o meu canal e juntos divulgaremos a palavra de Deus. Nós vamos estarmos estudando nesse segundo trimestre de 2026, a lição adulto, que tem por tema geral, homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. E na lição de número 1, nós vamos estarmos falando sobre este grande patriarca, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Então, fique conosco até o final deste vídeo, pois assim você estará adquirindo conhecimento da palavra de Deus. A lição, irmão, essa lição é importante, pois nesta primeira lição nós iremos estarmos abordando alguns aspectos importantes da vida do patriarca Abraão. Inicialmente nós estaremos estudando seu chamado, e em seguida nós vamos estarmos destacando a sua obediência a Deus. E por fim, nós iremos analisarmos sua trajetória, revela uma vida marcada por contínuo aprendizado na caminhada com o Senhor. Primeiras informações do patriarca na história de Abraão ocupam um lugar central na revelação bíblica, pois marcam o início de uma nova etapa na história da salvação. Chamado por Deus para deixar a sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, Abraão inicia uma jornada que exige confiança e absoluta na promessa de Deus. Mesmo sem conhecer o destino final, esse chamado não representava apenas uma mudança de lugar, mas uma ruptura com a segurança do passado e um passo de fé em direção ao propósito de Deus. Contudo, a caminhada não foi isenta de dificuldade, pois ao longo do percurso, Abraão encontrou crises, fomes, conflitos e até momentos de fraqueza espiritual. Ainda assim, por meio dessas experiências, Deus mudou o caráter do patriarca Abraão e revelou que a verdadeira fé se constrói na obediência, na dependência do Senhor e na perseverança diante das provações. Vejamos algumas informações sobre a vida deste patriarca de Israel, a origem, a identidade de Abraão. Abraão nasceu na terra dos caldeus, importante centro urbano da antiga Mesopotâmia e que pertencia à região suméria, segundo Cabral, possuía intensa movimentação mercantil e atividade social negativa, característica que indica o ambiente cultural no qual Abraão fora criado. O nome Abraão, mencionado inicialmente na narrativa bíblica, significa pai elevado, ou pai das alturas. Mas, posteriormente, no contexto da aliança estabelecida com Deus, com o patriarca, o nome de Abrão vai ser mudado para Abraão, cujo significado é pai de uma multidão. Essa mudança não possui apenas valor nominal, mas ela carrega algo profundo, um profundo sentido teológico, profético, pois aponta para o cumprimento da promessa divina de que ele se tornaria o pai de uma numerosa descendência. Nós vermos também a ascendência e a família de Abraão. Abraão era descendente direto de Sem, filho de Noé, pertencente assim, aliás, sumita, apresentada na genealogia de Gênesis. Ele era filho de Terá, figura que ocupa uma posição importante na transição entre a genealogia pós-diluviana e o início de uma nova história patriarcal. A inclusão dessa genealogia no relato bíblico não é meramente informativo, mas ela demonstra a continuidade da história
da redenção iniciada após o dilúvio, culminando posteriormente na linhagem messiânica apresentada no Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 3, versículo de número 36. No âmbito familiar, Abraão era casado com Sarai, Gênesis capítulo 11, versículo de número 29. A Escritura destaca que ele era estéril, lá em Gênesis 11, versículo 30. Mas, posteriormente, no contexto da aliança divina, Deus mudou o nome de Sarai para Sara, cujo significado é princesa. Gênesis capítulo 17, versículo de número 15. Assim como ocorreu com Abraão, essa mudança de nome expressa a participação dela no cumprimento do propósito divino, indicando que a promessa da descendência seria concretizada por meio dela. Então aqui nós fechamos o tópico de número 1. No tópico de número 2, Deus chama a Abraão. O chamado de Abraão, irmão, marca um dos momentos mais marcantes e importantes da história bíblica. Por quê? Porque Deus se revela a Abraão, e ordena que ele deixe a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai, para seguir em uma terra ou em uma direção que ele ainda não conhecia, mas que seria mostrada por Deus. Aqui mostra que a fé, ela exige confiança e segurança. Esse chamado, irmão, exige uma ruptura profunda com a sua vida anterior, pois Abraão nasceu em uma terra em Ur dos Caldeus, uma cidade importante, Suméria, marcada pela prosperidade comercial e pela presença da idolatria. Gênesis capítulo 11, versículo 27 e 28. Portanto, obedecer ao chamado de Deus significava abandonar não apenas o lugar, mas também o contexto cultural, religioso, que se opunha ao propósito divino. A fé de Abraão diante do chamado, no capítulo 12 de Gênesis, versículo 1, a ordem divina foi clara. Abraão, ele deveria deixar a sua terra, a sua parentela e a casa de seu pai, para uma terra que Deus ainda lhe mostraria. Humanamente falando, irmão, essa decisão envolvia grande risco, pois Abraão não possuía qualquer informação detalhada sobre o destino da sua jornada. Sua única referência naquele momento era a promessa de Deus. Ainda assim, ele decidiu obedecer. E a Escritura afirma que Abraão ele partiu como o Senhor o havia dito. Em Gênesis capítulo 12, versículo de número 4. Essa atitude revela que a fé verdadeira se manifesta na obediência. Abraão, ele confiou na palavra divina, mesmo sem conhecer os detalhes do caminho, demonstrando que a fé baseada na confiança de Deus, no Deus ao qual chama. A promessa para Abraão, no capítulo 2, versículo 2 e 3, junto com o chamado, Deus apresentou uma promessa extraordinária. O Senhor declarou que ele seria pai de uma grande nação. Engrandeceria o seu nome e faria dele uma bênção para todas as famílias da terra, em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Essa promessa possuía um grande alcance maior do que a vida do próprio patriarca, pois aponta para a formação do povo de Israel e de maneira profética para a vinda do Messias. O contraste com a história de Babel é evidente. Enquanto os homens tentaram fazer o nome para si, Deus afirma que ele mesmo engrandeceria o nome de Abraão por causa da sua obediência. Então aqui nós vemos que vale a pena nós sermos fiel a Deus, mesmo não conhecendo o caminho, mesmo não conhecendo a jornada, mas sermos dependentes e obedientes a Deus. As bênçãos de Deus para Abraão. A promessa divina revela que Deus não apenas chama, mas ele também abençoa e sustenta aqueles que confiam nele. O Senhor prometeu proteger Abraão, abençoar aqueles que o abençoassem e amaldiçoar os que o amaldiçoassem. Em Gênesis capítulo 12, versículo número 3.
Contudo, a bênção recebida por Abraão tinha um propósito maior. Ele deveria ser um instrumento de bênção para outras pessoas. Essa promessa alcança seu cumprimento pleno em Cristo, pois todos que creem e participam da mesma promessa feita ao patriarca. Assim, Abraão se torna um modelo de fé para todos aqueles que confiam nas promessas de Deus. E você, tem confiado nas promessas do Senhor? No tópico de número 3, a obediência de Abraão a Deus, depois de receber o chamado divino, Abraão lhe demonstra que sua fé não era apenas teórica, mas uma fé prática. A Escritura ele afirma que ele partiu conforme o Senhor lhe havia ordenado, e essa atitude revela que a verdadeira fé se expressa por meio da obediência. Mesmo sem conhecer os projetos, mesmo sem conhecer o planejamento, mesmo sem conhecer o destino da jornada, Abraão ele decidiu confiar plenamente na palavra de Deus e seguir o caminho que lhe foi apresentado. Entretanto, sua caminhada também revelou momentos de fragilidade e processos de aprendizagem espiritual, mostrando que a fé amadurece ao longo da jornada. Atendendo ao chamado, Abraão lhe respondeu positivamente ao chamado divino e iniciou sua jornada rumo à terra que Deus prometeria mostrar. A Bíblia afirma que ele saiu de Harã, levando consigo sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, e todos os bens que havia possuído naquela terra. Essa decisão demonstra que Abraão confiou na promessa de Deus, mesmo sem possuir todas as respostas. Ele deixou para trás segurança, estabilidade, sua terra natal, para caminhar pela fé em direção do Senhor. Esse episódio ensina que a fé verdadeira não depende de garantias humanas, mas da confiança na palavra de Deus. Um descuido muitas das vezes na desobediência, apesar de sua disposição em obedecer, Abraão não seguiu o chamado divino de forma totalmente completa. Deus havia ordenado que ele deixasse sua parentela, porém Abraão levou consigo seu sobrinho Ló, Gênesis capítulo 12, versículo número 5. Esse detalhe revela que muitas vezes a obediência humana pode ser parcial. A presença de Ló, posteriormente, geraria conflito entre os pastores de ambos e exigiria uma separação entre eles, lá em Gênesis capítulo 13, versículos 7 e 9. Esse episódio mostra que carregar bagagens que Deus nos pede para deixar para trás traz dificuldade para a nossa caminhada na fé. Uma vida de aprendizado com Deus, no tópico de número 4, é a estrada da maturidade. Da fé é um teste constante na qual as pressões da vida cooperam em forma de provações. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, as quais, quando enfrentada com fé e perseverança, nos torna maduro e completo. Deus permite circunstâncias diversas a fim de que aprendamos algumas lições. Eis algumas lições que Abraão aprendeu. Abraão aprendeu a renunciar. Não foi fácil para Abraão sair da sua terra, da sua casa, da sua parentela, da casa de seu pai. Na verdade, apesar da exigência divina de pedir tal renúncia, ele levou consigo seu pai também e seu sobrinho, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 31. No caminho, seu pai faleceu e trouxe seu sobrinho Ló consigo, e com isso, grandes problemas futuramente. Abraão aprendeu que não é bom caminhar com aquilo que Deus pede para nos desvincularmos. Abraão aprendeu a depender ao chegar na terra por Deus, que havia de lhe mostrar, nela encontrou dificuldades. Abraão deveria buscar a Deus Abraão deveria buscar a Deus sobre como deveria agir nessa situação. Na verdade, a sua própria voz falou mais alto e ele desceu ao Egito a fim de garantir a sua sobrevivência. Esta decisão quase resultou num grande desastre familiar. Se não fosse a intervenção divina, Abraão reconheceu que agiu
antecipadamente saiu do Egito, retornando para o lugar que Deus havia lhe dissera. É melhor estar na dificuldade com Deus do que na facilidade e na vontade divina. Abraão aprendeu a confiar plenamente em Deus. Um dos momentos mais marcantes da vida de Abraão ocorreu quando Deus lhe pediu que oferecesse seu filho Isaque em sacrifício no Monte Moriá. Esse pedido representava uma profunda fé, pois Isaque era o filho da promessa, aquele por meio de quem Deus havia declarado que a descendência de Abraão seria estabelecida. Mas mesmo diante dessa situação extremamente difícil, Abraão lhe demonstrou confiança absoluta na palavra de Deus. A Escritura relata que ele se levantou de madrugada e seguiu para o lugar indicado pelo Senhor, revelando prontidão em obedecer. Segundo o testemunho segundo o Novo Testamento, Abraão cria um Deus que era poderoso até para ressuscitar seu filho dentre os mortos, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19. No momento decisivo, Deus proveu um cordeiro para o sacrifício, Gênesis capítulo 22, versículo 13 e 14, ensinando ao patriarca que o Senhor sempre provê para aqueles que confiam plenamente em sua palavra. Essa experiência fortaleceu ainda mais a fé de Abraão e reafirmou que a verdadeira confiança em Deus permanece firme mesmo diante das provas mais difíceis. A vida de Abraão revela que a fé verdadeira é demonstrada na obediência a Deus, mesmo quando o caminho não está totalmente claro a nós. Ao longo de sua jornada, o patriarca enfrentou grandes desafios. Falhou em alguns momentos, mas também aprendeu a confiar cada vez mais na promessa divina. Sua história mostra que Deus forma o caráter de seu servo através das provações. Assim, Abraão permaneceu como exemplo de fé para todos que decidem caminhar confiando plenamente na palavra de Deus. Esta, irmão, é a história de Abraão, a lição de número 1. Se esta mensagem, se este conteúdo contribuiu para a sua vida espiritual, se inscreva no canal, deixe um comentário e compartilhe para outras pessoas também. Aqui é EBD com o pastor Júlio Bahia. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus te abençoe.